Roger Orsi, encarregado de inventário, trabalhou em várias empresas grandes, hoje é um prestador de serviços. Roger, o que aconteceu? A Polícia Federal te intimou por causa de uma postagem no Facebook, foi isso mesmo? Exatamente, Joaquim. Prazer te conhecer, hein? Sempre te acompanho aí nas matérias, na internet. Então, foi, exatamente. Eu sempre postei e eu fiz uma postagem que um meme que eu recebi do Bolsonaro deitado no caixão, morto, né? E eu coloquei a frase, saudade do que a gente ainda não viveu. Aquela frase que tu andou embaixo daquela namoradinha dele lá, que deu aquele bafafá aquela época lá. E postei e passou, entendeu? Isso foi em julho, eu acho que eu postei. E lá para novembro, estava aqui em casa, aí liga no meu celular, oi, aqui é fulano de tal, da PF. Alô, bom dia. Por gentileza, Sr. Roger Newton? Bom dia. Quem gostaria? É a Xênia quem está falando? É o Roger? Isso. Roger, aqui é a Xênia quem está falando. Eu sou daqui da Polícia Federal e eu estou entrando em contato com o senhor para agendar uma data para o senhor comparecer aqui, né, na Polícia Federal, aqui na Lapa, sabe? Aqui na Marginal Tietê. Não sei. E a Polícia Federal ela tem uma sede, a superintendência aqui ao lado da Marginal Tietê. E aí eu queria ver com o senhor a possibilidade do senhor estar vindo aqui amanhã, ou hoje à tarde, até se o senhor tiver disponibilidade, ou amanhã, no período da manhã, ou no período da tarde. Eu quero ver, como eu estou sem muita margem de data, eu queria ver com o senhor a possibilidade hoje, amanhã, no mais tardar sexta-feira, para o senhor ser ouvido. É assim, veio uma carta precatória de Brasília, para nós cumprirmos aqui, né? E para o senhor prestar uns esclarecimentos num registro especial, que ele é originário lá de Brasília, né? Mas como não tem a possibilidade, como o seu endereço é aqui, então eles encaminham para a gente e a gente ouve o senhor aqui em São Paulo, né? Para depois encaminhar para eles lá. Então eu queria ver com o senhor, né? Aí o delegado Ricardo Márcio vai ouvir o senhor aqui. E aí eu passo direitinho, endereçamento para o senhor comparecer, só precisava mesmo definir essa data, esse horário. Se o senhor falar da disponibilidade agora à tarde, às 14 horas, a gente já poderia estar agendando para hoje. Se ficar muito em cima, a gente pode tentar ver para amanhã. Mas qual é o seu nome? Xênia. Ô, Xênia, isso é sério mesmo? Sim, se o senhor quiser eu dou o telefone daqui, o senhor pode retornar, me ligar, o senhor pode ligar aqui no nosso setor. Carta precatória? Do que se trata? É assim, tem uma investigação lá em Brasília, né? Eu não tenho ainda como saber qual é o assunto, porque para nós eles mandam só os questionamentos, né? O senhor vem até aqui e o senhor responde a esses questionamentos. A investigação é lá em Brasília. Mas sobre o quê? Né? Olha, acho que é alguma coisa que o senhor deve ter postado em redes sociais, é um assunto desse tipo. Vixe Maria. É. Mas acusação sobre minha pessoa, é isso? Isso. Ah, meu Deus do céu. Era só o que faltava. Olha, beleza. Não falou o que era, não falou nada. Falei, tá bom. Aí, nisso, eu entrei em contato com uma amiga minha, com a Carol. Já falei o nome dela aqui, já falei para ela que ia falar o nome dela aqui, então ela já autorizou. Ela falou com outra amiga, falou com a doutora Lili, e caiu na doutora Tânia. E ela, falei o caso para ela ligou para lá, tudo, e conversou com eles, mas aí foi isso aí, por causa de uma postagem de Facebook, falei, fulano de tal da PF, falei, pô, para de brincadeira, né, meu? Tô cheio de problema, o país um caos, você acha que a PF vai atrás de mim e uma postagem de um meme de Facebook? Pô, não é possível, né? E realmente, esse caso, ele tem erros desde o início, né, ou coisas que nos assombram desde o início. Como é que se fala em registro especial ao invés de inquérito?
Hoje nós estamos vendo notícias de que Bolsonaro tem, através da sua Polícia Federal, dos setores da Polícia Federal que estão ao seu serviço, na verdade todos estão, né, mas ele tem alguns que lhe preferem, estará em inquéritos, né, foi o que se ouviu com relação ao depoimento do Felipe Neto, foi o que se ouviu com relação a outras pessoas que têm sido intimadas aí para depor porque chamaram Bolsonaro de genocida, ou qualquer outro termo que ele considere injurioso. No caso do Roger, já nos espantou na época, Bolsonaro, no início do seu mandato, mandar investigar um trabalhador, uma pessoa comum, uma pessoa do povo, sem nenhuma relevância como youtuber ou como influência nas mídias sociais, para dizer sobre uma postagem que era um meme que estava assim, amplamente divulgado em todas as redes sociais, nem foi ele que criou. Então, registro especial, quando nós entramos em contato com a escrivã de São Paulo, e ela não sabia nos dizer o número do inquérito, porque, não sei se você sabe, Joaquim, mas a parte, ela só presta depoimento para a Polícia Federal, quando ela tem um advogado constituído, e deveria ser essa a regra, mesmo quando não tem, depois que tiver acesso à íntegra dos autos do inquérito. Então, nós procuramos a escrivã para que ela nos desse esse acesso antes que o Roger pudesse prestar esse depoimento. Ela não nos deu, disse que não tinha, a gente até entendeu, porque ela estava só cumprindo uma ordem que vinha da Polícia Federal em Brasília, uma carta precatória, mas nos passou o telefone do tal setor da inteligência em Brasília. Em Brasília, nós não conseguimos falar com esse setor da inteligência, porque ainda que fosse transferida a ligação, a gente podia passar 15 dias esperando que só ia chamar, ninguém atendia. Então, a gente pesquisou com quem nos atendeu lá na Polícia Federal de Brasília sobre um setor específico de registros especiais ou sobre se a servidora que nos atendeu sabia o que era um registro especial. Não sabia, ninguém soube nos informar. Então, eu fico até aberta para aprender, né? Se a Polícia Federal puder nos informar, você agora com seu excelente trabalho jornalístico, tentar, né, saber o que é um registro especial, eu quero aprender isso. E aí, depois que nós falamos com a escrivã, ela de fato abriu a possibilidade, disse que tinha conversado com o delegado da carta precatória em São Paulo, o doutor Ricardo, né, parece que é o nome dele, para a possibilidade de tomar o depoimento do Roger por telefone. Mas a possibilidade é uma coisa, ela tinha que ter feito essa intimação, porque ela já sabia, a gente mandou procuração, inclusive para ela por e-mail, não lembro se foi por WhatsApp, a comunicação, ela já sabia que ele tinha uma advogada constituída. Então, o gesto da escrivã de Polícia Federal, de surpresa, porque ela sequer agendou esse depoimento com o Roger, né? Passar a mão no telefone, telefonar para ele, ir devagarzinho, como se diz no popular, comendo pelas beiradas e falando, olha, vamos aqui agora já, você vai depor. E realmente fere, né, os direitos do Roger, não só dentro da dignidade da pessoa humana, como os direitos dele de se defender. Ainda que ela desconsiderasse a existência de uma advogada constituída no caso, ela deveria, por regra legal, ler antes de tomar o depoimento dele toda a acusação ou os motivos pelos quais ele tinha que depor, se fosse uma testemunha e tudo mais. Ela não faz isso. No primeiro contato dela com o Roger, ela sequer lhe disse que se tratava de uma postagem contra Bolsonaro, Joaquim. Tanto que, à época, tinha o inquérito 4781 das fake news no STF, recém-instaurado, nós imaginamos, bom, deve ser o inquérito das fake news, você deve ter postado alguma fake news que eles entenderam com isso, mas eu jamais imaginava, sinceramente, que em 2019, no início de seu mandato, Bolsonaro já estivesse perseguindo pessoas, né, mobilizando o efetivo da Polícia Federal, do tal setor de inteligência em Brasília, e mais a Polícia Federal em São Paulo para cumprir uma carta precatória, chamando um trabalhador para depor, e ainda mais violando seus direitos, porque ela não disse para o Roger, quando ela começa a tomar o depoimento dele, olha, se trata de uma postagem no Facebook, aonde o Bolsonaro está deitado num caixão, assim, assado. Ela não diz nada. Eu imagino que isso assusta qualquer pessoa, né? Receber um telefonema da Polícia Federal, dia que está sendo investigado por conta de uma postagem no Facebook, que era um meme, né? Que outras pessoas estavam publicando. Eu mesmo encontrei esse meme no Google, você encontra facilmente, muita gente estava postando. Na hora, eu imagino que você tenha ficado muito assustado mesmo, que seria normal. Sim, não, fiquei sim. Quando eu descobri que era verdade, que ela mandou um e-mail para mim, eu vi que era sério mesmo, né?
Aí fiquei preocupado. Falei, pô, era só que faltava. E a escrivã ligou e fez um interrogatório por telefone sem que o Roger estivesse acompanhado de advogado e fez perguntas estarrecedoras. Essas perguntas que não eram dela, eram de uma autoridade policial de Brasília, da Polícia Federal em Brasília, onde naquela época o ministro da Justiça era Sérgio Moro. Ela queria saber até, ou a pergunta era até no sentido de saber a ideologia do Roger. Veja os principais trechos deste interrogatório surreal. Alô, Roger? Roger? Alô, Roger? Ai, desculpa. Oi, Roger. Bom dia. É a Xênia da Polícia Federal. Tudo bom? Oi, Xênia. Tudo bem? Então, eu fiquei de te dar um retorno. A sua advogada também ligou aqui, a Tânia Mandarino, né? Sei. E eu passei um telefone para ela de Brasília. Não sei se ela conseguiu falar lá já. Você falou com ela de novo? Não sei se ela falou de Brasília. Ela falou alguma coisa, não sei se era de Brasília. Ah, tá. Eu passei um telefone para ela lá de Brasília, ela ficou de verificar lá. Mas deixa eu te falar, eu estava falando com o meu chefe aqui, né, o delegado Ricardo, e eu expliquei para ele essa situação, que você não estava podendo ouvir, você respondeu aquele e-mail para mim, ele viu, ele leu aquele e-mail lá que você me respondeu. E aí ele falou assim, Xênia, tenta então falar um pouquinho com ele, tenta saber um pouquinho mais com ele do que se trata, para ver se a gente resolve assim, de forma mais rápida e tal, né? Se se importa, eu ia conversar um pouquinho com você sobre aquela situação, então. E daí eu queria saber um pouquinho mais, né, daquilo lá, e aí você tenta me falar um pouquinho o que aconteceu, e aí se ele achar que tem necessidade, não, vai precisar falar para ele vir aqui mesmo, tal, aí a gente agenda uma data depois para você vir aqui. Tudo bem, mas eu não sei o que falar, eu não sei do que se trata. Eu não sei do que se trata. Eu vou tentar. Diante do que me passaram um pouquinho, eu vou tentar ver com você o que você pode me falar. Tá. Né? Então, deixa eu ver isso aqui com você. Você tem Facebook, né? Só a rede social, só Facebook. Você tem Você só tem Facebook? Só Facebook. Você não tem Instagram, outras coisas, não? Não, nada. Bom, e você tem algum... Você é filiado a algum partido? Sabia que isso ia se perguntar. Não sou filiado a nenhum partido, nunca fui. Entendeu? É isso aí. Tá certo. E pretendo não ser. Alguma ideologia que você simpatiza? Ideologia? Você fala assim, esquerda ou direita? É isso? Como está polarizado agora, né? Não, esquerda, né? Lógico. Hoje em dia está mais... Só estou sendo intimado pela Polícia Federal, mas certamente que eu sou de esquerda. De esquerda. Não é necessariamente assim. Não? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Bom, no dia que você postou lá, tem uma imagem que você postou do presidente Jair Bolsonaro, era uma foto, montagem dele dentro de um caixão. Tá. Isso faz tempo já. Essa postagem foi você que fez ou você compartilhou de alguém? Como é que Não foi o que fiz, não, só compartilhei só. Acho que a frase estava assim, saudades do que a gente ainda não viveu, não é isso? Referente àquela frase que o Neymar falou, a música do Neymar, aquela vez lá, aquela vez.
Eu só compartilhei só, como todo mundo compartilha de esquerda e de direita, apoiador ou não apoiador, apoia fotos do Lula sendo decapitado, né? Então foi só um compartilhamento. Entendi. Bom, e quando você compartilhou, então, já que não foi você que fez, quando você compartilhou, qual que era a sua intenção? A minha intenção não era propagar ódio, propagar violência. Eu sou totalmente contra tudo isso. E a minha intenção não desejaria ele na presidência. Minha intenção foi essa. Entendi. Né? Porque não é o candidato. Na internet. Não é, Xavier? Só complementar. Só complementar. Quando a gente usa da internet, né? A internet é uma coisa que não se tem controle, né? No meio da internet, a informação ela atinge um público grande e do qual a gente não tem controle, né? Então, por isso que a gente pergunta, né? Porque quando coloca na internet, né? Tem uma intenção, né? Sim, não. A minha intenção é propagar ódio. Você vê, minhas postagens nunca foi propagar ódio nenhum. Nunca tem. Apesar que tem gente que fala assim, vamos metralhar petralhada, vamos fuzilar todo mundo, né? Então, minha intenção não foi essa. Não quero metralhar ninguém, não quero. A minha intenção é de falar que eu não queria, não desejaria ele na presidência, que foi o candidato que eu não votei, né? Minha intenção foi essa. Certo. E parece que tem um comentário lá também, que foi feito, tinha ali naquele post, né, numa conversa com outro internauta, acho que você estava conversando, e tem uma manifestação sua assim: esse verme, parasita, sanguessuga, miliciano, corrupto, tem que cair com câncer, infarto, de qualquer maneira, mas tem que cair. E aí, o que você quis dizer? Eu não quis dizer nada, eu só repeti a frase que ele falou antes do impeachment da Dilma, só isso. Só repeti a frase que ele falou. Sim, eu só repeti a frase que ele falou, então eu copiei a frase dele. Apenas isso. Com relação a essa publicação, você disse que não tinha intenção de fazer apologia ao crime, citar violência. Nossa, imagina, nenhuma. Você vê que até agora eu vejo que agora as minhas postagens estavam tomando tão certo alcance que eu até diminuí agora eu fechei para só amigos, né? Porque eu recebo muitas ameaças também dos apoiadores do Bolsonaro, né? Recebo muitas ameaças, eu tenho muitas ameaças do Messenger, e até hoje eu nunca prestei queixa de nenhuma, eu só ia lá, respondia com meme, respondia com risadas, porque até agora eu não levei a sério, mas eu estou pensando em levar a sério. O Roger, para ficar bem claro, e a questão dessa sua postagem, só para ficar bem claro, quando você diz lá que o presidente é parasita, estudo miliciano corrupto, você acredita nisso, que ele é isso mesmo? Ou é uma afirmação? Olha, eu tenho convicção, porque o que aparece nas notícias de jornais, né? Então, tem muita gente que tem convicção sobre isso. Eu não tenho provas, né? Ninguém tem provas, né? Mas convicção, temos que ter alguma convicção, né? Como ele tem convicção de que alguém tem convicção de que eu fiz apologia ao crime, eu também tenho convicção, porque notícias de jornais, reportagens do Globo, do UOL, Folha, e funcionários fantasmas, ligações com os milicianos, então eu não tenho prova, mas tenho convicção, né? Mas isso não é apologia ao crime, né? A violência, né? É apenas uma opinião.
manifesta sobre o atual presidente ter que cair, né? O que você quer dizer com isso daí? Olha, eu tenho que cair porque é o seguinte, como já apareceu em várias matérias, vários jornais, televisões, impressos, de internet, ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, né? Então, poderia ter sido aberto um processo de impeachment com isso, né? Só isso. E o fato de você expressar e colocar tudo isso ali no Facebook? Você tem um motivo para isso? Tenho, porque eu sou trabalhador, eu sou pobre, né? Eles aumentaram a minha contribuição para a aposentadoria, me prejudicando, fizeram a reforma trabalhista e ampliaram a reforma trabalhista, tiraram direitos dos pobres, que eu sou pobre. Então eu sou contra tudo isso, então eu tenho que mostrar que eles estão errados, estão prejudicando o povo, tirando o direito do povo, tirando o poder de compra do povo, prejudicando a economia. É tudo isso. É só isso. Entendeu? Então ele tem uma ideologia de uma coisa, eu tenho de outra, ele fala uma coisa e eu falo outra. Então é um debate, é democracia, né? Não é isso? Não é democracia, é um debate democrático. Ele fala que tirar direitos é bom e eu falo que tirar direitos é ruim. Ele fala que aumentar a aposentadoria para 40 anos é bom e eu falo que é ruim. Para o país, né? Não é para mim, para o país, né? Não é só para mim, não estou pensando só em mim. Pensando no país todo. Porque tirando direitos, você tirar dinheiro, né? Porque o povo direito se reverte em dinheiro. Aumentando o tempo de contribuição, a pessoa vai contribuir mais, vai demorar muito para aposentar, ou não vai aposentar, porque hoje em dia é impossível contribuir 40 anos com um trabalho sem registro, um trabalho informal, então vai ser impossível alguém contribuir 40 anos. Eu mesmo vou poder contribuir 40 anos, eu vou morrer de velho sem me aposentar. Então isso vai afetar na economia, afeta na compra aqui do mercadinho, afeta a compra aqui do açougue, o açougue não vendendo, não vai contratar, não vai comprar mais carne do frigorífico, isso não vai poder mais contratar mais funcionário, então isso gera uma reação em cadeia. Então prejudica toda a economia, então ele acha que isso é bom e eu acho que isso é ruim. Então vamos debater, né? E aí você publica isso no Facebook e você acha que te ajuda a fazer isso de alguma forma? Não, essa publicação em si que você está citando, que eu postei, não ajuda, eu reconheço, não ajuda. Não ajuda, mas as outras matérias que a gente replica falando, olha, isso vai ser ruim para a economia, para o povo, aí sim eu acho que ajuda, porque ajuda um pouco a esclarecer alguém que esteja em dúvida com aquela situação, com aquela medida, com aquela lei, entendeu? Mas essa postagem que você citou aí, não ajuda não, foi só uma brincadeira, eu repostei lá e repliquei, foi só uma brincadeira. E reconheço que não ajuda, mas o resto das matérias que a gente explica lá, falando que não vai ser bom isso, não vai ser bom aquilo, eu acho que ajuda sim. Você já foi preso alguma vez? Não, nada, nem tá em delegacia não entrei, até hoje. Só entrei uma vez que roubaram o carro da minha irmã, eu estava junto, eu levaram meus documentos, eu tive que ir lá fazer o BO, né? Eu estava dirigindo o carro, levaram meus documentos também, eu tive que fazer mais uma vez que eu entrei em delegacia. Não tem problema nenhum. Bom, é necessário fazer um registro. O Roger tem um aplicativo no celular dele que grava todas as conversas. Muitas pessoas têm hoje em dia, por isso é que ele gravou já o primeiro telefonema, quando ela se apresentou como policial, como escrivã da Polícia Federal. Ele achou até que fosse um trote, mas é porque a gravação ocorreu justamente por isso, porque ele tem um aplicativo no celular dele e que grava todas essas conversas. Esse registro é importante. E é importante também salientar que o Roger, ele não, vamos chamar assim, não teve uma complicação maior, porque ele tem uma habilidade muito grande para falar, mesmo não conhecendo direito, mesmo sendo um funcionário, hoje um prestador de serviço, que vive de bico, ele mesmo fala sobre isso, mas ele tem uma grande habilidade com as palavras, uma capacidade de discernimento acima da média, como lembrou
a advogada dele, a Tânia Mandarino. Ele que vai, com a sua habilidade, que eu acho que o Roger tem uma grande habilidade comunicacional, ele que vai conversando com ela e vai descobrindo do que ele estava sendo acusado. Então, não é de hoje essa perseguição às pessoas por postagens nas redes sociais. Quando tudo isso volta a acontecer agora, a gente rememora, então, esse caso, né, que já foi bem anterior a tudo isso, e o Roger, na época, já foi defendido por uma advogada popular, né, que a gente tentou fazer ali essa intermediação, mas acabou prestando um depoimento por telefone dessa forma super invasiva, dessa forma ilegal, né, essa coisa de perguntar se tem partido político, se não tem, qual é a sua ideologia, qual não é, perguntar para ele quanto ele ganhava, né, fere completamente os princípios democráticos, e a gente só lamenta que servidores da Polícia Federal possam se submeter a esse tipo de violação de direitos, né? Esperamos que isso não continue acontecendo, apesar de toda essa questão que está pululando agora, né, já que a gente teve ontem prisão de 5, 7 em Brasília, e lei de segurança nacional e não lei de segurança nacional, mas o caso do Roger é bem anterior a isso, para vocês verem que os planos de Bolsonaro não são assim do nada, não surgem de repente. Tânia, e lembrar naquela época que o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. No fundo, ele e o Bolsonaro não são tão diferentes assim, aliás, não são diferentes. Né? Exatamente. Bolsonaro tinha como ministro da Justiça na ocasião, como você bem lembra, Joaquim, o ex-juiz Sérgio Moro, que tinha negociado, né, a prisão de Lula, a retirada de Lula das eleições de 2018 para poder eleger Bolsonaro e ter com ele alguns cargos, né? Começou pelo de ministro da Justiça, não sei se ele queria também de ministro do STF ou o que ele queria, mas a verdade é que a época era o ministro da Justiça Sérgio Moro, quando aconteceu isso com o Roger. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que Sérgio Moro consegue ser até muito pior do que Bolsonaro. E ele ainda é algo a ser enfrentado pela nossa democracia, apesar de estar agora parecendo derrotado. É preciso nos mantermos vigilantes com relação a essa pessoa chamada Sérgio Moro, porque ele já deu mostras do que é capaz. Combina com esse Estado policial que se está pretendendo colocar no nosso país, né? Implantar no nosso país. Exatamente, com essa reutilização da Lei de Segurança Nacional, ou essa tentativa, que eu espero sinceramente que possa ser enfrentada por toda a sociedade, por todas as instituições democráticas, e a gente está vendo isso acontecer hoje já. A gente teve recomendação da Promotoria do Distrito Federal ao Ibanez para que proíba as suas polícias de darem voz de prisão para as pessoas, dizendo que estão enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Tem um grupo de advogadas e advogados que eu vi ontem, também fez um mandado de segurança coletivo lindíssimo, e impetrou esse mandado de segurança no STF para evitar que quem chame Bolsonaro de genocida possa ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ou que as pessoas possam ter o direito de se manifestar, de se expressar. Existem a DPF, a DIN já no Supremo também, parece que o Gilmar Mendes vai julgar no STF também uma provocação, né, a respeito disso, porque se nós não fizermos frente veementemente, cobrando das instituições democráticas que têm o poder de controlar isso, o endurecimento do regime, o recrudescimento da ditadura, do Estado policialesco, vai avançar, e aí vai ser muito tarde para a gente poder se manifestar, não vai dar mais. É agora a hora, Joaquim, se é que já não passou um pouquinho. Lamentável, né? Lamentável. O papel que ele se prestou. Bom, ele já se mostrou desde o início que ele queria mesmo detonar a esquerda, entendeu? Tirar o Lula, está comprovado hoje, né? Então, é um papel lamentável que ele se prestou a fazer. Hoje ele está desmoralizado, né? Ele quer que ele pague os crimes que ele cometeu contra o Brasil, ajudou a quebrar o Brasil, ajudou a colocar o genocida no poder, então ele tem que pagar pelos crimes, o STF tem que julgar a suspeição dele e, posteriormente, se possível, uma cadeia, porque aquilo que cometeu junto com o Dallagnol, com a Lava Jato, com os procuradores, foram um crime, né? Entendi. Agora, mostra também o caráter autoritário do Moro, não é só o Jair Bolsonaro. Tem gente que acha que o Moro é até pior que o Bolsonaro, porque ele instalaria no Brasil um Estado policial, como o Bolsonaro quer. Os dois, no fundo, combinam nesse ponto, só que um é mais
mais o selvagem, vamos dizer assim, mas que é o caso do Bolsonaro, e o outro é um pouco mais discreto, mas as atitudes são as mesmas, não? Fascistas, só que um não tem vergonha de falar o que é, o outro se esconde, o outro pode ser um pouquinho pior ainda. Até os procuradores na ação da conversa lá da Vaza Jato falaram que ele era não respeitava as leis, pulava, entendeu? Até eles reconheciam que ele era ditador, né? Então, não tem o que falar. Ele é fascista e pode ser pior que o Bolsonaro, sim. Eu procurei a Polícia Federal para ouvir tanto a escrivã quanto o delegado responsável pela precatória aqui de São Paulo, tem o nome dele, que é o Ricardo Márcio Rossi Sankovic, e também o responsável pelo inquérito lá em Brasília, para saber exatamente qual era esse procedimento. A Polícia Federal disse que ninguém daria entrevista, mas emitiu uma nota para o 247. A nota diz o seguinte: a PF esclarece à época, final de 2019, que houve instauração de inquérito policial para investigar possível crime contra a honra. O procedimento foi relatado e enviado à Justiça, tendo sido mais tarde arquivado por requerimento do Ministério Público. Bom, esta é a nota da Polícia Federal. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos. Grande abraço e até mais. A luta vai ser forte, vai ser cada dia mais difícil.